Amado e amada de Deus, que alegria estarmos mais uma vez aqui juntos para mergulhar na palavra de Deus. Neste mês de setembro, nos debruçando um pouco mais sobre a carta aos Gálatas, para assim continuarmos crescendo na fé. Nós vamos continuar o nosso estudo, a carta de São Paulo aos Gálatas, e por isso eu já convido você a ir pegando a sua Bíblia, abrindo a sua Bíblia, lá no capítulo 4 da carta aos Gálatas. Nós vamos rezar, pedir a força e a luz do Espírito Santo e meditar este capítulo tão rico, tão cheio de detalhes e de profundidade para a nossa vida de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra de Deus, na carta aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 18, vai dizer o seguinte para nós: é maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como nós estamos refletindo já há 2 encontros, a carta aos Gálatas ela é uma grande exortação. A gente pode dizer até de uma forma bem coloquial, bem entre nós, é uma grande surra que São Paulo dá nas igrejas da Galácia. Porque, vamos retomar aqui, São Paulo vai evangelizar aquela região e chegando lá, ele adoece. Ele, durante o período que passa nas igrejas da Galácia, na região da Galácia, ele fica doente e esta doença, de certa forma, é um peso para a comunidade. Mas estão tão encantados pelo anúncio do evangelho que ninguém nem sente esse peso. Ninguém nem faz questão de cuidar do apóstolo, porque o apóstolo está ali levando para eles o dom da fé, a graça do evangelho de Jesus Cristo. Porém, Paulo recupera-se, vai embora, faz uma segunda visita, vai novamente embora, e depois dessa segunda visita, é como se o caldo entornasse. É como se as coisas começassem a desandar. Porque um grupo de cristãos, ainda vindos do judaísmo, ainda muito arraigados na lei judaica, querem convencer os gálatas, que antes da conversão ao cristianismo eram pagãos, de que é preciso cumprir o peso da lei, as obras da lei de Moisés. E aí você vai perceber, quando mergulhamos de cabeça no capítulo 4, esta grande exortação. Nós já começamos, desde o nosso encontro passado, quando falávamos dos capítulos 2 e 3, sobre essa justificação, esta salvação que vem da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo, na sua teologia, vai mostrar de forma muito clara, muito direta, que o simples cumprimento dos preceitos da lei mosaica, da lei de Moisés, não justifica, não é por si só capaz de salvar, porque a salvação ela vai muito além da vivência desses ritos, dessas prescrições legais. A salvação ela deve atingir o ser humano por completo. E a salvação não é algo que acontece apenas quando morrermos,
e formos nos encontrar com Deus no juízo. Mas a salvação é algo que começa agora, que é já. A teologia da igreja, ela tem um termo para isso, quando ela fala do já e ainda não. Nós já estamos salvos, porque Jesus Cristo derramou seu sangue uma vez por todas por nós, mas ainda não estamos salvos, porque enquanto caminhamos nesta terra, nesta vida, somos interpelados diariamente a lutar contra o pecado, a lutar contra as situações que querem nos tirar a salvação. Paulo defende muito fortemente isso, porque na cabeça dos judaizantes, na cabeça daqueles que ainda estavam amarrados ao jugo da lei, a simples prática dos preceitos, o simples cumprimento das determinações legais era suficiente para salvar. Ou seja, você não precisaria seguir os preceitos evangélicos do amor ao próximo como a si mesmo, do dar a vida pelo irmão, do abandonar-se totalmente, do viver aquilo que Jesus diz quando nos exorta a dar a túnica, a dar a segunda túnica quando temos duas e alguém não tem nenhuma, a viver a caridade naquele viés, naquela seara do olhar para quem necessita do abraço, da visita, da acolhida, do alimento. Para aqueles que acreditavam que a simples lei judaica, pura e seca, era capaz de salvar, a conversão verdadeira a partir do Evangelho de Jesus Cristo era desnecessária. Paulo insiste, porque ele vê nessa atitude que os Gálatas estão tendo a partir de agora um retrocesso medonho, terrível. E se nós acompanharmos melhor, nós vamos ver no capítulo 4, já no primeiro versículo, um grande tapa na cara dos cristãos da Galácia. Quando Paulo diz, explico-me, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, enquanto menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo, pelo pecado. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob esta lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. É muito forte isto que Paulo fala nos 7 primeiros versículos do capítulo 4, justamente porque na Galácia, Paulo pregou a homens e mulheres que foram escravos, num regime escravagista daquela época do Império Romano. Homens e mulheres, senhores e escravos, que através do Evangelho de Jesus Cristo foram libertados desta visão maléfica, terrível, da sociedade onde existem superiores e inferiores. Paulo anuncia um evangelho de Jesus Cristo onde todos são iguais, onde todos são filhos amados de Deus, onde todos merecem a mesma salvação, o mesmo tratamento, o mesmo carinho, o mesmo amor. Mas a partir do momento em que os Gálatas passam a ser contaminados pela seita dos judaizantes, porque não era uma religião, e sim uma seita, algo não oficial que destruía a essência do cristianismo nascente. A partir desta contaminação, os Gálatas voltam a ter esta visão de que há superiores e inferiores, de que a salvação é para um e para outros não. Quando Jesus é aquele que anuncia que a salvação é para todos, está aberta para todos, foi dada a todos.
Basta agora que cada um lute para continuar na salvação. Continuando esse capítulo 4, Paulo vai recordar aquilo que falamos no início, quando ele passa a lembrar aquele povo da doença e de como eles foram amigos, solícitos, realmente cristãos de verdade, cuidando do apóstolo. E nesse recordar de tudo o que havia acontecido, Paulo dá outra tacada na igreja da Galácia. Porque ele vai dizer, olhe, é muito bom receber essas demonstrações de amizade, de afeto de vocês, mas isso tem que continuar também quando eu saio daí. Para dizer o quê? É muito bom perceber que vocês acolhem o evangelho de Cristo quando eu estou aí pregando para vocês, mas é melhor ainda saber que este evangelho continua da forma como foi pregado no coração de vocês quando saio daí. Diante desse capítulo 4, dessa sua riqueza imensa, Paulo termina essa recordação e essa exortação lembrando a alegoria de Sara e Agar. Eu sei que você está lembrado, mas não custa citar aqui. Sara era a esposa de Abraão, o nosso pai na fé. E quando Deus faz a Abraão a promessa de que ele terá um filho, Sara faz uma interpretação errada dessa promessa. Ela não consegue acreditar que será ela que irá conceber. E o que ela faz? Dá a sua escrava, Agar, para que Abraão se deite com ela e que ela conceba o filho de Abraão. O que vai acontecer é justamente o fato de que Agar concebe o filho, mas Sara também concebe, porque Deus prometeu esta descendência de forma legítima a Abraão. E existe aí uma cisão, um ciúme, um verdadeiro cisma entre o filho da escrava e o filho da livre. E aí Paulo vai introduzir o tema da liberdade, que nós vamos ver no nosso próximo encontro, quando diz que a promessa de Deus para Abraão de ter uma descendência incontável como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia será através do filho da livre e não da escrava. Paulo não está aqui desdizendo aquilo que anunciou. Ele não está aqui anulando o fato de que em Jesus Cristo não existe mais escravo nem livre. Ele está justamente dizendo que nós somos filhos desta promessa, da promessa da liberdade e não mais da escravidão. Por isso precisamos romper com todas as escravidões, até mesmo com a escravidão da lei. Então, chegando ao final dessa nossa reflexão, eu quero levar você a se questionar, a se perguntar, a sua fé, a sua adesão ao Evangelho de Jesus Cristo tem sido verdadeira? Ou você tem sido apenas mais um ou mais uma pessoa falsa que dentro da igreja bate palmas para o evangelho proclamado, mas na vida vive como um pagão ou como um escravo da lei que não salva? Que nós possamos refletir isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para esse vídeo. Eu sei que a maioria já deixou, mas se você esqueceu, deixe agora, tá certo? Se você nos acompanha pelas outras redes sociais, também compartilhe, também coloque aí seus comentários, as suas reações e vamos levar esta palavra para tantas outras pessoas. Que nós possamos continuar juntos crescendo na fé. Deus te abençoe.